Boa tarde, Quituano, tudo bem com vocês? A nossa aula de redação de hoje vai começar aí com as correções das páginas 60 e 61, tá? Então, a piada do Juquinha, moeda de R$1. Juquinha estava chorando muito quando seu avô, não aguentando mais aquele chororô, perguntou: Por que você está chorando, Juquinha? Eu perdi uma moeda de R$1 que ganhei do meu pai. Toma lá R$1. Pronto, nada de choro. Resolvido. Pouco depois, o Juquinha voltou a chorar. Que é isso, Juquinha? Será que perdeu o R$1 que te dei? Perguntou o avô. Não, vovô, tá aqui. Então por que está chorando de novo? É que se eu não tivesse perdido o que o papai me deu, eu teria R$2 agora. Então identifique no texto o tipo de narrador. Ele participa da história ou ele só conta a história? Então ele só conta, então nós temos um narrador observador. Quais são os personagens da piada? Juquinha e seu avô. Qual que é a situação inicial? O avô pergunta a Juquinha por que ele estava chorando tanto. E o problema ou conflito da piada? Juquinha havia perdido a moeda de R$1 que ganhou do pai. E o clímax, o ponto mais alto da história. Juquinha volta a chorar mesmo depois de ter ganhado outra moeda do avô. E o final, o desfecho? Juquinha concluiu que teria R$2 se não tivesse perdido a moeda que o pai lhe dera. Que tipo de discurso marca as falas do narrador de Juquinha e seu avô? Explique sua resposta. Então, gente, o discurso é direto, pois as falas são reproduzidas pelos próprios personagens. Então, é um diálogo entre o avô e o menino, tá? Então, isso é discurso direto. Se fosse indireto, tinha um narrador para contar a história sem ter aí nenhum diálogo entre eles. Então, assinale as características do gênero piada que podem ser identificadas com base no texto. Então, o texto é curto, a narração é no tempo passado, a linguagem é simples e coloquial do nosso dia a dia, a autoria é desconhecida, porque não tem autor, que a gente conhece, né? Não colocou o nome, então a gente não sabe. O suporte do texto é um site de piadas e pode ser transmitido por meio de linguagem escrita. Então, essas aqui foram as características do gênero aí, piada, que foram identificadas nessa piada do Juquinha. E a número 4 aqui, eu já corrigi na aula de português, tá? Porque começava nessa página, mas terminava na outra página que nós fizemos na aula de português, tá bom? Então tá no vídeo da aula de português. Então essas foram as correções das páginas 60 e 61 de redação. Então agora vamos dar continuidade à nossa aula aqui na apostila ainda. Bom, então dando continuidade à nossa aula de redação, na apostila, vocês vão ler aí a página 68, tá? Que tem a tirinha da Mafalda e do seu autor, né, o Quino. Então vocês vão ler e vão responder o jogo rápido. Na tirinha, a fala dos personagens é apresentada por meio de balões, que variam de acordo com a intenção que se pretende transmitir. Identifique os balões da tirinha de Mafalda e descreva-os. Então vocês vão escrever aqui. Em que situações esses balões aparecem? A interjeição é uma classe gramatical que costuma aparecer nas tirinhas. Identifique as interjeições presentes na tirinha de Mafalda e o sentimento que ela expressa. Depois, a personagem Mafalda é conhecida por fazer críticas à política e à sociedade. Em sua opinião, por que ela considera a palavra política um palavrão? Então, vocês vão ler lá e escrever aqui. Então, depois aqui nós temos mais uma tirinha, agora com o personagem Armandinho. Tá? Então, aqui... Mãe, posso comer um chocolate? Fala com seu pai. Pai, como foi o trabalho hoje? Tudo bem, filho. Falou com seu pai? Falei. E aí saiu comendo, né? Crunch, crunch aí o chocolate. Outro recurso muito utilizado nas tirinhas é a onomatopeia, que é a reprodução na escrita de sons e ruídos, como crunch, crunch aqui. Né? Isso é uma onomatopeia. Então, identifique a onomatopeia que aparece na tirinha de Armandinho e responda. Que som ela representa? Então, eu já mostrei para vocês que a onomatopeia é o crunch, crunch. E ela representa o quê? Então, vocês vão explicar aqui. E na página 70, a tirinha conta uma história. Por essa razão, apresenta os elementos da narrativa. Identifique na tirinha de Armandinho os personagens, a situação inicial, o conflito, o clímax, o desfecho. Depois vocês vão explicar de que modo Armandinho conseguiu o que queria.
E na número 3, use o espaço a seguir e faça uma ilustração em que apareça uma onomatopeia de um som ou ruído presente na sala de aula. Então, aqui são vocês que vão criar essa onomatopeia, tá bom? Então, as páginas 69 e 70, que vocês vão fazer agora na aula de redação, tá bom? Nós vamos corrigir aí na nossa próxima aula. Até lá!